Graças e paz, pessoal. Todo mundo bem aí? Bom, bom, queria começar aqui fazendo uma oração. Queria convidar você, primeiramente, a fechar os seus olhos, voar a sua cabeça. Isso aqui é uma casa de oração e a gente ora bastante mesmo. Senhor Jesus, nós te agradecemos a Deus por toda a condução, ó Pai, deste momento de culto ao Senhor, de adoração. Obrigado a Deus porque os nossos corações estão sedentos por Ti, o Senhor tem nos saciado. Peço a Deus que cada um dos meus irmãos nesse momento, ó Pai, venha conseguir, ó Deus, manter a concentração naquilo que o Senhor deseja compartilhar conosco através da Tua palavra. Que o Senhor me abençoe também para que eu venha ser um mediador à altura daquilo que o Senhor deseja transmitir, que as minhas palavras venham trazer aquilo que está no coração do Senhor, as palavras do Senhor venham sair pela minha boca, que nesse momento, ó Deus, os nossos corações e as nossas mentes venham ser cativos ao Senhor e que nós venhamos receber tudo, ó Pai, completamente aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu queria compartilhar com vocês um pouco da historinha do povo de Israel, né? Eu gosto sempre de trazer um paralelo ali entre o Velho e o Novo Testamento, né? A Velha e a Nova Aliança. E, bom, eu queria começar lendo um texto com vocês, que está ali em Deuteronômio, no capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 9. Deuteronômio 12, capítulo 2, do versículo 2 até o versículo 9. Vamos ler assim: totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa. E derrubareis seus altares, quebrarei as suas estátuas e os seus bosques queimareis a fogo. Destruireis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Assim não fareis ao Senhor vosso Deus. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus... Acho que pulou um, pulou? Falta um aí, fazendo favor. Mais um. Não, tá certo, pode ir, o 4, por favor. Assim não fareis ao Senhor vosso Deus. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Porque até agora não entrastes no descanso, e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Então, nesse texto aqui, Deus está dando uma orientação para o povo de Israel de que quando eles entrassem na terra, eles deveriam, então, derrubar, né, nos altos, no alto dos montes, nos vales e debaixo das árvores, né, os lugares onde havia culto pagão, né, o culto aos outros deuses. E Deus ele orienta ao povo de que ele não fizesse como eles já estavam fazendo antes, que é o quê? No deserto, cada pessoa oferecia ali seu sacrifício, né? Na passagem do tempo ali, eles ofereciam como eles entendiam que era certo. E ali Deus está falando, olha, não façam como fazemos hoje.
porque hoje a gente ainda não entrou no descanso, mas vocês vão fazer no descanso, que é a terra de Israel, conforme o Senhor orientou, que é o quê? Vai ter um lugar certo para você levar ali os seus sacrifícios, para você levar ali os primogênitos, levar as ofertas. Tem um lugar propício para tudo isso acontecer. É o que Deus está orientando ali ao povo de Israel, certo? Isso aqui em Deuteronômio. Então, é Moisés dando as orientações para o povo ali antes da entrada na terra. E, bom, o que acontece, né? Deus ele fala isso. E mais para frente, eu quero ler com vocês também 1 Reis, no capítulo 3, no versículo 2 e versículo 4. Coloca na Almeida Revista Atualizada, por favor, a versão. Essa versão é difícil, né? Penando aqui com ela. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. E é interessante que aqui já passou bastante tempo desde que o povo tinha entrado na terra, e a gente percebe que o rei de Israel estava oferecendo holocausto num lugar que não era ainda o lugar orientado. Beleza? Que ainda há uma concessão aqui de que até aquele momento não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Mas tem um detalhezinho nesse texto aqui que fala assim, ó, Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Algumas versões, ao invés de trazer porém, traz somente não observava a questão dos altos, porque a gente observa Davi sempre trazendo sacrifício no tabernáculo, mesmo que o tabernáculo fosse uma questão móvel, né? Cada hora estava em um lugar. Mas Davi sempre trazia os holocaustos e sacrifícios no tabernáculo, certinho. Só que Salomão, ele tinha ainda essa questão de oferecer sacrifícios ao Senhor no lugar que não era o lugar adequado para o oferecimento daquele sacrifício. Isso é uma coisa muito interessante, porque os altos, né, como a Bíblia chama aqui, né, eles são uma palavra chamada bamá, ou bamote, no plural. Né? Esses altos, eles eram como se fosse um santuário ao ar livre, né? Tinha normalmente ali uma pedra, tinha... deixa eu ler aqui, que eu dei uma pesquisada, né? Tinha uma coluna de pedra, um altar de pedra ou de terra para sacrifícios e queima de incenso. E, normalmente, né, do povo que tinha antes de Israel naquela terra, tinha também um poste ídolo, que era para aquela deusa pagã que chamava Azerá. Então, o povo chegou naquela terra e aquela terra já estava espalhada, cheia de altar para outros deuses, mas os altares já estavam tudo organizadinho. Você imagina, né? Você chegou numa terra, vamos supor que a gente chegou e foi para um outro lugar onde não se adora a Deus, né? A gente chega ali e já tem um templo bonitinho, já tem as cadeiras, já tem som, já tem as coisas todas. A gente fala, não, nós vamos adorar a Deus. Mas precisa destruir esse negócio todo aí? E você imagina, né? Tem as pedras são pesadas para sacrificar os animais. O povo deve ter olhado e pensou, vamos aproveitar esse negócio, está aqui, né? Já está o altar todo feitinho aqui, vamos sacrificar a Deus aqui mesmo. Tanto que a gente vê Salomão fazendo sacrifício ao Senhor no alto de Gibeão, que era um dos altos mais famosos. Então, percebe que, por uma sutileza assim, muito delicada, né? Deus ele passou uma orientação. Quando vocês chegarem lá, destrói tudo. Porque alguém já participou de demolição de alguma coisa aqui? Quem já participou? Você sabe, é fácil demolir as coisas? Agora você imagina aquelas pedras gigantes, aqueles negócios. Vocês acham que ia dar um pouquinho de trabalho para o povo destruir os altares? Não
Ia dar um trabalho sério, trabalho dos grandes. Então, o povo olhou aquele negócio, pensou, nós vamos adorar a Deus mesmo, né? Não tem ninguém. Olhou um para o outro, você não vai adorar outro Deus aí não, né? Não. Tudo certo, então nós vamos adorar a Deus, mas deixou de seguir um pormenor do que Deus falou, né? Deus mandou destruir tudo. Queima a floresta, destrói os altos, destrói os postes, destrói tudo. O povo chegou, olhou, vamos adorar aqui mesmo. E foi levando aquele negócio, né? Isso aqui a gente já está em Salomão, né? Ou seja, já tinha passado Moisés, depois Josué, depois os juízes, né? De Israel, depois elegeram o rei, aí veio Saul, Davi e depois Salomão. Então, ou seja, tinha passado um bom tempo já. Né? E uma coisa assim, muito curiosa é que Deus ele ordenou essa destruição, como a gente leu ali em Deuteronômio. Mas em Reis a gente vê que ainda estava acontecendo ali a adoração. E o que acontece? A partir do momento que Salomão ele inaugura o templo, já não tem mais aquela história de que eu não sei onde que o tabernáculo está, não tem ninguém para mandar um pombo correr aqui me avisar onde que está o tabernáculo. Já não tem mais aquela desculpa de que, não está, fui lá em tal lugar, não estava, e preferi fazer o sacrifício aqui no alto, aqui pertinho de casa aqui mesmo. Né? Já não tinha. O templo agora era um lugar fixo em Jerusalém, as pessoas eram orientadas então a seguir para aquele lugar que foi o lugar escolhido por Deus, né? Tanto que quando Salomão faz ali o sacrifício no templo, a fumaça enche todo o templo, Deus sanciona, né? Confirma que aquele ali é o lugar de sacrifício. E aí o povo olha aquilo, não, então agora já tem um lugar certo para a gente sacrificar, e aí nós vamos sair daqui de Belo Horizonte, nós vamos cortar lá para São Paulo, de jumentinho, levando nossas ofertas, levando nossa família, a gente deixa a nossa casa aqui com nossas plantações, nós vamos todo mundo cortar lá para São Paulo, e vamos chegar lá no tempo que é o lugar certo, beleza, gente? Beleza, gente? A galera olhou, soltou um amém assim meio, amém. Não sei, né? Imagino que no primeiro ano deve ter ido mais gente do que no segundo. Aí no terceiro, um pouco menos. Aí a galera foi pensando, Deus não está em todo lugar mesmo? Quer saber, já tem um altar ali que a gente estava usando ele até 3 anos atrás, o que mudou? Mudou nada, só... Vou sair daqui cortando, levando esse tanto de trem aqui, levando bicho, levando gente, deixar minha casa aqui toda. Vou sacrificar para Deus aqui mesmo. E aí o negócio foi ficando acomodado, né? Não, beleza, a gente serve a Deus. Mas vamos usar aquele. Já tem um lugar ali certinho, os caras já sacrificam bicho ali desde que o mundo é mundo, não vai mudar nada, só vão mudar o Deus. Bem. Foi isso que Deus tinha orientado? Não foi. Mas a galera já estava tranquila, já estava acomodada, foi levando daquela forma ali. E é uma coisa assim, muito... Para a pessoa que está fazendo a leitura anual da Bíblia, a gente percebe muito isso, né? De uma coisinha vai puxando o outro, vai puxando o outro, vai puxando o outro, vai puxando o outro. Quando você assusta, a coisa desanda. As coisas ficam mais sérias, né? Mais para frente ali a gente vê, o pessoal começou a sacrificar nos altos, depois começou a adorar Baal, depois começou a adorar Azerá, quando assustou estava sacrificando os filhos para Moloque. Porque você está ali no lugar que Deus não orientou, é um lugar usado para adorar outros deuses. De repente, uma coisa puxou a outra, quando você vê seu filho não lembra que Deus que você estava adorando naquele lugar, chegou lá, tinha alguém adorando outro Deus lá. O que é esse Deus aí mesmo? Não, então vamos lá, beleza. E aqui, gente, eu queria trazer para a gente
um pano de fundo aqui do que são os altos, né? Do que Deus orientou, o que aconteceu com Israel, para trazer para nós aqui alguns paralelos, né? A respeito dos altos e dos nossos dias de hoje. E eu vou trazer 4 pontos com um paralelo para nós, do que a gente pode aprender do povo de Israel, o que a gente pode não fazer igual, o que a gente pode observar, né, sobre o comportamento humano, que não muda muito. Por mais que a gente evolua bastante, a gente continua errando nas mesmas coisas de trocentos anos atrás e acertando em algumas outras que também a gente acertava desde lá. Então, eu queria compartilhar aqui com vocês os pontos. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é o quê? Os altos, eles traziam comodidade ao povo. Vocês concordam? Da forma que eu apresentei aqui para vocês, você se colocando no lugar do pessoal, você entende o conforto que era sacrificar a Deus no alto ao invés de Jerusalém, não é? Se você não morasse em Jerusalém, era muito mais confortável você ir para o alto. E olhe lá também que tinha alto beirando Jerusalém, que a gente vê Gibeão aqui, era bem pertinho de Jerusalém. Então, às vezes até o pessoal de Jerusalém não estava querendo muito ir lá. E essa comodidade, a gente vê hoje, toda a nossa rotina, todo o nosso ambiente, ele é preparado para trazer para a nossa vida uma certa comodidade. A gente quer sempre as melhores camas, a gente quer trabalhar pertinho de casa, de preferência até dentro de casa. A gente quer ter um carro tranquilo, que não vai dar problema, que vai levar a gente onde que a gente quiser ir. Eu, por exemplo, às vezes eu vou na casa da tia dele, ali, que é na esquina de baixo da minha casa, na rua de baixo ali, eu pego meu carro, tirei da garagem, dou uma volta assim, paro lá na porta dela, desço e ando só o que precisa andar mesmo, o resto do carro anda para mim. Por quê? Porque é muito cômodo o carro andar, não é? Muito tranquilo. Eu trabalho dentro da minha casa. Por quê? Muito cômodo, muito bom. Tem como eu fazer o trabalho daqui? Tem, então, pode passar aí, eu faço daqui mesmo. Aí a gente vai otimizando, né, cada detalhe da nossa rotina. Não, eu não quero ter que estender roupa. Aí já estou planejando, eu quero comprar uma lave seca. A roupa já sai sequinha, já põe ela direto para o guarda-roupa. Ah, não quero fazer tal coisa. Não, automatiza. Né? Cheio de automação para fazer de tudo que você imaginar. Aí a gente vai encaminhando, né? A gente vê hoje em dia o ser humano precisa fazer pouquíssima coisa e tem gente já falando em renda universal, né? Porque daqui a um tempo o ser humano já não vai precisar fazer mais nada, então as máquinas vão fazer tudo e as empresas vão distribuir a renda. De tanto que o ser humano ele está sempre trabalhando pela comodidade. A gente quer o que é mais fácil. Se tiver um atalho para você chegar no mesmo lugar, você prefere. Ah, é mais fácil passar por ali. Corta um atalho ali que chega lá do mesmo jeito. Pronto. Está na mentalidade do ser humano desde aquela época. Então, muitas vezes, né, a gente olha e um exemplo assim, claro, né? A gente vê o rei que veio depois de Salomão ali. Depois de Salomão houve uma divisão no reino de Israel, né? Ficou a parte de Judá e a parte de Samaria, né? Então ficou o reino do norte e o reino do sul ali, e o do norte ficou com Jeroboão. Aí Jeroboão olhou e pensou: se o povo ficar indo em Jerusalém entregar oferta, daqui a pouco eles estão virando para o reino de lá. E eu vou perder minha influência na galera daqui. E aí o que Jeroboão olhou e falou, né? A gente vê lá em 1 Reis, versículo 12, capítulo 28. Não precisa abrir, eu vou ler aqui na nova versão transformadora, NVT.
Eu gostei da forma que ele trouxe aqui. Falou assim: então, seguindo a recomendação de seus conselheiros, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: é complicado demais ir a Jerusalém para adorar. Veja, Israel, estes são os deuses que tiraram você do Egito. E uma coisa, assim, pelo menos até hoje que eu estava estudando isso, eu não tinha entendido ainda o que a galera tinha com esse bezerro de ouro. Eu pensava assim, cara, de onde que eles tiraram o bezerro de ouro, o tal do bezerro de ouro, né? E aí, lendo um pouco, né, se a gente for olhar lá em Êxodo, no capítulo 32, o versículo 4 e 5, é a primeira vez que Israel tem contato com o bezerro de ouro, né? Está falando aqui de Arão, só contextualizando aqui um pouco antes para vocês, Moisés ele tinha subido para a montanha para receber a lei lá com Deus. E aí ele ficou 40 dias lá, sumido, o povo começou a ficar preocupado, né? Começou, cadê o Moisés? Moisés tirou a gente lá do Egito, falou para a gente esperar aqui, no pé do monte, subiu, tem 40 dias que ele não desce, eu não sei se ele está arrumando comida lá em cima, não sei se ele morreu, se ele tropeçou em alguma pedra e bateu a cabeça. E aí, Arão? Porque Arão estava sempre junto com Moisés. O pessoal olhou para Arão e falou, e aí, Arão, como é que vai ser? O Arão colocado com as costas na parede, todo mundo... Ontem a gente estava jogando imagem e ação aqui com os jovens, né? Aí eu estava fazendo a mímica e tem uma mímica que é para todo mundo, né? Aí eu fiquei na paredinha ali atrás, assim, o pessoal gritando assim, arma, pedra, não sei o quê. E eu com as costas na parede, assim, vendo todo mundo gritando, falei, nossa, o raciocínio chega a dar uma travada, né? Todo mundo falando ali na sua frente, você com as costas na parede, eu imagino Arão desse jeito, né? Nas costas ali no monte, ali, o povo falando, Arão, Moisés morreu, o que nós vamos fazer? Imagina que deu um berrão, tira o ouro seus aí. Aqui no texto fala assim, né? Êxodo 32, capítulo 4, não, Êxodo 32, versículo 4 e 5. O texto aqui fala, ó, ele recebeu o ouro, derreteu-o e trabalhou nele, dando-lhe forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar, ó Israel, estes são seus deuses, que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa para o Senhor. Até então, né, pelo menos no meu entendimento, ele estava inventando um outro Deus aleatório que não era o Senhor. Mas olhando esse texto aqui, a gente não consegue perceber que Arão ele coloca um altar diante do bezerro e fala que vai fazer uma festa para o Senhor. Não dá a entender que ele está tentando criar uma imagem de Deus para aquele povo? Ele estava tentando trazer para o povo uma imagem para eles descansar que Moisés sumiu. Então ele traz aquele bezerro de ouro, como assim? Quem fez os milagres, quem abriu o mar, quem fez tudo, que é o Senhor que vocês conhecem, é esse aqui, ó, um bezerro de ouro. E ele tentou trazer uma imagem para o povo. Só que aquilo para Deus é terrível, porque induz o povo à idolatria, induz o povo a adorar, como a Bíblia diz, né? Adorar aquilo que é humano, coisas criadas por mãos humanas e feitos à forma de animais, de coisas que não são Deus, de verdade. Um bezerro é Deus? Não é. Pode ser feito de ouro, de diamante, ele não é Deus. Aí você imagina, bezerro é filhote de boi, não é? Você vai adorar o filhote do boi? Aí o outro Deus lá é um leão, é um touro, você fala, aquele ali parece mais forte, né? Acho que eu vou adorar aquele ali, melhor.
Então, olha, Jeroboão, ele traz a mesma estratégia que ele tinha trazido, que tinha sido trazida ali por Arão. Ele fala, olha, subir a Jerusalém dá trabalho demais para adorar a Deus. Nós vamos fazer o quê? Está aí, Israel. Vocês lembram lá no texto lá de Arão? Era o bezerro. Nós vamos adorar a Deus aqui do bezerro, que é o Senhor, aqui mesmo. Vamos subir alto aqui no norte aqui todo, e nós vamos, a partir de agora, adorar aqui. Então, a Samaria, no princípio ali de Jeroboão, os samaritanos, eles adoravam a Deus, o Senhor, numa forma que eles conseguiam ver como uma estratégia de Jeroboão para quê? Para o povo não sair, uma estratégia política. Uma coisa assim, muito minuciosa, é um pormenor. Ah, gente, não, a gente já está adorando no lugar errado, mas vamos adicionar uma imagem também? Percebe o caminho desandando aos poucos? Deus falou para destruir tudo, não ter imagem, não adorar outros deuses. Deus foi falando, vocês não façam isso. Aí o povo foi fazendo um de cada vez. Então vamos adorar a Deus nesse lugar aqui mesmo. Aí não, mas que Deus é esse? Não, vamos falar que esse Deus nosso é um bezerro aqui, de ouro. Tudo isso por causa de quê? Comodidade. Jeroboão pescou o povo na base da comodidade. O que ele disse? A gente olha aqui, é complicado demais ir a Jerusalém para adorar. Veja, Israel, estes são os deuses que tiraram vocês do Egito. Em prol da comodidade, o povo ficou suscetível a acreditar que o Senhor é aquele bezerro. Falou, realmente, sair daqui para ir lá em Jerusalém, sendo que Deus está aqui, olha o bezerro ali. Vão adorar aqui mesmo. E o pecado de Jeroboão, é repetido diversas e diversas vezes, porque se tornou uma mácula no povo de Israel. Levou o povo inteiro a tropeçar de uma forma terrível. E nós, nos dias de hoje, nós temos sido, muitas vezes, atacados com base no nosso comodismo. Vamos pensar, né? Hoje é um dia que está frio. Aí você vai, pensa assim, está tendo um jogo da Copa aqui. Acho que eu vou assistir a palavra no YouTube. Vou fazer uma oração mais tarde. Ou então amanhã, que é segunda, não tem nada de importante. Assistir a palavra aqui no YouTube. Faço minha oração. Deus está aqui comigo. Quando já ouviram alguém falando assim, que adora a Deus em qualquer lugar? Gente, o que tem de crente hoje, desigrejado, que é a palavra que é usada, né? Não está escrito, não tem como prever, porque é muito mais cômodo você falar assim, não, eu creio em Deus, eu adoro a Deus, mas eu faço do meu jeitinho aqui. Deus, Ele sonda o meu coração. Deus, Ele conhece o meu coração, não é? Deus me justifica, né? E se a pessoa olhar torto, irmão, quem me julga é Deus. Porque é muito cômodo você não ter que relacionar com seu irmão, não ter que sujeitar uns aos outros, não ter que se sujeitar à liderança de Deus através da igreja. É muito cômodo. E o povo ama coisa cômoda. Um dia você está meio desanimado, você acorda assim, fala, hoje eu não vou não, já fui mês passado. Às vezes começa mais devagar, né? Já fui semana passada. Aí não vai uma semana. Aí vai outra semana, agora já fui 2 vezes no mês. Passa uns 15 dias, não. Já fui bastante já estou indo na igreja, eu mando
mando meu dízimo, minha oferta lá pelo Pix, sou fiel a Deus, não roubo ninguém, não mato ninguém, tudo certo, tudo muito confortável, tudo muito fora da vontade de Deus. Como o povo de Israel foi fazendo. Em troca da comodidade, eles aceitaram adorar num lugar que não era para adorar, aceitaram uma imagem que não era para aceitar, e com um pouco aceitaram Deus que não era para aceitar, aceitaram matar os filhos que não era para matar, e aceitaram tudo, até chegar num ponto de não ter volta mais. O cálice da ira de Deus encheu de tal forma que o povo foi exilado, mandado para a Babilônia. Perdeu a terra prometida, perdeu as bênçãos de Deus, perdeu tudo. Pouquinho por pouquinho. Então, para nós, nos dias de hoje, por mais que a gente queira uma vida cômoda, não é errado você querer ter o máximo de benefícios, né, do dia a dia ali, você não querer, talvez, trabalhar fora, não querer andar, né, longas distâncias, tudo bem. Mas a gente tem que ter uma separação muito clara das coisas de Deus e das coisas desse mundo. Porque muitas vezes buscar a Deus não vai ser o caminho mais cômodo. Por quê? É muito cômodo eu vir aqui na oração de terça-feira e querer que a Simone sempre traga uma palavra na minha vida. Sempre querer que a Simone me dê a direção. O que Deus está falando comigo, Simone? Deus pode falar com ela? Pode. Mas vai ter uma hora que Deus não vai falar com ela e quer falar com você. E aí? Vai ficar sem ouvir? Por quê? Para ouvir Deus, como a gente ouviu aqui, tem que ter sintonia. Tem que tirar um tempo, tem que ouvir. Não é só chegar e ficar falando diante de Deus, tem que aquietar a nossa alma. Não é o caminho mais cômodo, é? Não. Você não consegue falar assim, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo agora. Eu tenho só 5 minutos. Fala rápido. Tem como? Deus fala na hora que Ele quiser, Ele é Deus. Véio. E aí? Aí, eu não sei se vocês já viram gente que é assim. Você pergunta para Deus, Deus não falou, aí Ele vai e procura. Né? Vai na macumba, vai no cartomante, vai na vidente, até ele achar alguém que fala. Do jeito que ele quer ouvir. Quem que a gente tem de exemplo assim na Bíblia? Saul. Saul, ele queria tanto que Deus falasse, Deus não estava falando, que ele fez o quê? Foi lá, procurou necromante para trazer o Samuel de volta dos mortos lá, fez sacrifício que não devia fazer, pegou o bicho, matou ele mesmo, que era Samuel que devia fazer o sacrifício. Não estava muito cômodo para Saul esperar. O que ele fez? Trocou os pés pelas mãos, como muitas vezes nós fazemos. Deus, me ajuda aqui. Aí Deus não fala nada. Deus, eu estou indo, vou colocar o pé, se eu põe o chão. Já ouviram essa, né? Dá o passo que Deus põe o chão, mas tem que saber se é para lá mesmo que Deus está mandando você ir. Se não for, vai dar o passo e vai cair de maduro, feio. Ainda vai ficar triste com Deus. Oh, Deus, eu sou dizimista, ofertante. Não adianta. Por quê? Porque o que Deus tem para nós muitas vezes não é o mais cômodo. Os caminhos que Deus tem para ser acessado, muitas vezes não vai ser o caminho mais cômodo. E aí, nessa trajetória, né, do povo de Israel, nós vemos que começou com alto, evoluiu,
para uma imagem. E aí começou a misturar. Tem uma imagem do bezerro aqui. Coloca a imagem do boi, então, que é o pai dele aqui. Coloca uma ovelha ali, coloca um... Aí tem os deuses lá, né? Coloca uma árvore ali, que é a deusa fulano de tal. Começou a misturar. A gente vê aqui, né, o livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 16 e 17. Fala assim, ó: desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus. Fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros. Fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e suas filhas como sacrifício. Deram-se à prática de adivinhações, criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Ele vai só ladeira abaixo. Sabe aquele ditado, daqui para frente é só para trás? Da partir do alto, gente, foi só para trás, só ladeira abaixo. Começaram a adorar no alto, criaram o bezerro lá, criaram o poste para adorar Zerá, depois adoraram lá as estrelas, adoraram Baal. Aí queima o filho para o outro, começa a procurar sorte em carta, começa a acreditar em agouro. O negócio vai só embicando para baixo. E o que a gente consegue trazer disso para nós hoje? A pessoa ela começa a querer adorar a Deus da própria forma. Não, é mais tranquilo para mim daqui, não vou fazer do meu jeitinho aqui, eu oro, dou minhas ofertas, ajudo fulano de tal, está tudo certo. Beleza? Aí, de repente, começa a acrescentar uma mistura. O que a gente tem de exemplo de mistura hoje em dia? Teoria da prosperidade, teologia da prosperidade. Aí você começa a ver gente dando ordem para Deus. Eu ordeno que apareça dinheiro na minha conta. Porque se você der uma oferta, Deus ele tem que te abençoar. Já viram isso? Só que o que a Bíblia fala, né? Por exemplo, sobre querer demais o dinheiro, né? Que é conhecido também como ganância, como avareza. A Bíblia fala que a avareza é idolatria. Então, se você der uma oferta ao Senhor, você vai receber outro Deus de presente, que é a ganância. Uhul! E vai acreditar que foi Deus que mandou para você, hein? Jesus não fala que nós não podemos servir a Deus e as riquezas? Mas o povo que já está fazendo a sua própria maneira, já está seguindo o seu próprio caminho, já está fazendo o jeito que quiser com Deus, ele está muito propenso a acreditar em qualquer coisa. É muito fácil você acreditar em qualquer coisa sobre Deus, porque você já está, e a Bíblia fala que nos últimos tempos, né, as pessoas elas iam se cercar de falsos mestres, como quem tem coceira no ouvido, ele precisa ouvir o que ele quer ouvir. Aí a gente vê, no meio da igreja, no meio das pessoas que são os falsos profetas, ensinamentos sobre, você é o ponto fraco de Deus. Você, aí tudo sou eu. Sabe aquele egoísmo que também é pecado? Não, mas você precisa dar certo. Você precisa. Deus ele quer é para você especificamente, só com você.
Não existe mais um coletivo, o plano de Deus não engloba todos, é você. Específico, assim, trabalhando no egoísmo. Não, que se o outro está te fazendo raiva demais, é só você se afastar, é só você deixar ele para lá. Ah, o irmão fez raiva demais, perdoar? Não. Tem bastante cadeira aí, escolhe uma cadeira mais distante. Importante mesmo é o seu sentimento, é você estar se sentindo bem consigo mesmo. Essa é típica de terapia, né? Não está dando certo para você, é melhor você colocar um espaço, melhor você. Você. O importante aqui é você. Aí um prega sobre egoísmo, o outro prega sobre, não, você vai ficar rico demais, você vai ficar milionário. O outro vai e fala, não, tá tudo bem, se você gosta de pessoa do mesmo sexo, ok. Tá tranquilo. Não, tá tranquilo, se você quer fazer as suas coisas no tempo que você sentir vontade, tá tudo ok. Tudo maravilhoso. Deus está abençoando, Deus está gostando de ver. Não, esse negócio aí, isso aí não tem nada a ver, não. Pode fazer. Se você está com vontade, pode, vai tranquilo. Deus conhece o seu coração. Aí a Bíblia fala um monte de coisa contrária ao que você está com vontade de fazer, mas se você está com vontade é porque Deus deve ter deixado. Deus não ia permitir você sentir essa vontade para não te deixar realizado, não, né? De forma alguma, Deus não é esse tipo de Deus. Se procurar direitinho, meu irmão, se procurar direitinho, você vai achar alguém que valida qualquer coisa que você quiser fazer. Se quiser matar alguém, vai ter algum pastor falando que pode. Só pesquisar legal no YouTube ali. É sério, você vai achar alguma pregação, talvez você não ache em português, mas em inglês, lá em árabe, vai ter algum pastor lá falando que não, matar tranquilo. Guerra santa. Não é crente, pode matar. Se procurar. E aí começa a misturar. O evangelho é o quê? Amor, perdão, longanimidade, paciência. Aí você não está afim de ter muita paciência, você vai falar, até Jesus fez um chicotinho lá e quebrou as mesas tudo. Tem meus momentos. A gente vê, olha só, Paulo ele falou a Timóteo, ele falou assim, ó, saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais, serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão a outros, não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si. Amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. E aí Paulo fala com Timóteo, fique longe de gente assim. Tá fácil de ver gente assim hoje em dia, não tá? Eu leio esse texto aqui e chego a arrepiar. É sério, tá muito fácil. Você vê gente de toda essa classe aqui, e aí você vai olhar com a pessoa, não, eu sou crente também. Sou evangélico. Firme com Deus.
mas a pessoa só quer saber do que é bom para elas, ama o dinheiro, ama os prazeres. Traidor, desobediente. Para falar de obediência hoje, meu irmão, parece que está tacando uma pedra na pessoa. Tem que obedecer, que rapaz, sou dono de mim mesmo. Isso é o quê? Mistura. Se está comum para a gente ver, está fácil da gente se embolar nisso. Por quê? Uma coisa que foi tornando comum para o povo de Israel foi o quê? Ele ia no alto, chegava lá no alto, tinha uma imagem do outro Deus lá. Comum de ver. Comum de ver, comum de adorar também. Não é? Você vai na igreja, o pastor, Rolex, Patek Philippe, roupa de 50 mil reais o casaco, 100 mil reais o tênis, a calça é 20 mil. Parece aqueles react de outfit que tinha no YouTube um tempo atrás. Aqui é Gucci, não sei o quê. Pastor da igreja. Ah, não, mas ele tem que ser o exemplo do rebanho. Exatamente. Ele é o exemplo. Todo mundo do rebanho quer só ficar rico. Ninguém pensa em mais nada. Mas é isso. O evangelho é isso? Se resume a isso? A ganância, a avareza. Gente do céu. A coisa está complicada. E o que mais que a gente pode extrair daqui, né? Primeiro ponto foi aqui, né, que os altos eles traziam comodidade ao povo, então nós temos que ter atenção à comodidade. Eles traziam mistura ao ensino de Deus, então nós temos que ter muito cuidado com a mistura que é promovida hoje. Você vai ouvir um podcast, vai ouvir uma pregação, presta atenção no que está sendo falado, confere na Bíblia, igual o povo de Bereia lá, né? Vê se está sendo falado o que está na Bíblia mesmo. Filtra o que cai no seu coração. Tem muita gente falando hoje em dia. Gente que se diz cristão. Falsos profetas. Então, temos que ter atenção. E outra coisa, né? A questão do coração do povo. E muitas vezes a gente pensa assim, não, a idolatria, né? Idolatria não adora nenhum outro Deus, não. Vê lá, não sou budista, não sou de candomblé, não sou macumbeiro, não sou nada. Sou cristão, adoro a Deus. E no livro de Ezequiel, né, o profeta ele fala sobre a idolatria no coração do povo. Promoveram ídolos no coração. E o que é isso, né? Os altos, a gente vê aqui, por exemplo, quando Jesus ele fala sobre adoração, né? E o lugar de adoração. Vamos ler João, capítulo 4, versículo 21 e versículo 24, ao versículo 24. Jesus ele está em Samaria e a mulher samaritana, né? A gente tem um background aqui, um contexto do que aconteceu em Samaria. E uma mulher samaritana ela chega para perguntar a Jesus sobre os altos, né? É engraçado. Às vezes a gente não percebe que está falando de alto porque ela não fala exatamente os altos, mas ela fala de um monte. Ela chega e fala o quê com Jesus? Jesus, o pessoal daqui de Samaria fala que o lugar certo de adorar é no Monte Gerazim. Que é Gerazim, né? E os judeus falam que o lugar certo de adorar é em Jerusalém, no Monte tal. Qual que é o lugar certo? Tira essa dúvida aqui para mim, já que o senhor é profeta. E aí a resposta de Jesus é o que para aquela mulher? Vamos verificar aqui em João, capítulo 4, do 21 até o 24. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis.
Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está trazendo aqui? Ele primeiro dá uma resposta mais clara, né? O pessoal que sabe mesmo é os judeus. Por quê? Porque lá na orientação, a orientação de Deus é que o lugar certo de levar a oferta é em Jerusalém. Mas logo ele já tira a questão de foco do lugar e mostra para aquela mulher que há um tempo novo que já chegou, a partir do momento que ele está falando com ela, que é em que os adoradores de verdade vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, no seu coração, no seu espírito. Como você vai adorar a Deus da forma correta hoje em dia? Como que Deus espera a adoração, né? Que o texto fala ali que o Pai procura para adoradores as pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Então, da mesma forma que Deus ele passa uma orientação ao povo no descanso de Jerusalém, né, de Israel, sobre a adoração, que é, você deve adorar no lugar que Deus estabeleceu. Jesus ele vem trazer uma nova orientação a respeito da forma que Deus espera ser adorado, que é em espírito e em verdade. Mas onde você quer chegar? Como que faz a adoração certa hoje em dia, então? Como que você vai saber se o seu altar não está sendo dividido com outros deuses? Não tem mais imagem de outro Deus, não tem poste, não tem pedra. Como que você vai saber? O que é sacrificado hoje? A Tia Dê falou aqui, né, que a gente traz e entrega nosso tempo, não só o dinheiro, né, entrega nosso tempo, entrega nosso esforço, a nossa energia. Quanto do seu tempo você tem sacrificado diante do altar do Senhor? Quanto do seu tempo você tem dedicado diante do altar de outros deuses? É uma questão a se pensar. Porque o alto hoje em dia já não é mais uma montanha, mas sim uma coisa que você faz ali. Muitas vezes você pode estar achando que você está fazendo até para Deus, mas está sacrificando a outros deuses. Não, eu tenho que trabalhar para eu ter com que ajudar o necessitado, né? A Bíblia fala isso, né? Beleza? Ok. Mas a Bíblia também fala que ninguém pode servir a dois senhores, ou vai servir a Deus, ou vai servir ao dinheiro. Então, percebe como há uma linha muito tênue e a partir desse momento já não dá para você saber assim, não, é só de bater o olho eu sei que tem gente sacrificando no alto ali. Não é. É uma questão muito interna sua com Deus. Então, por isso nós temos que ter muita atenção ao nosso coração no dia de hoje e à forma com que nós adoramos a Deus. Rafa, mas eu tenho que trabalhar 9 horas por dia, de 8 às 18 eu estou no trabalho. Tudo bem. O que a Bíblia orienta a respeito do trabalho? Aquele que trabalha, faça como quem faz para o Senhor, não é? Paulo orienta. Vamos fazer. Pode trabalhar, não tem problema. Trabalha como quem trabalha para o Senhor, dá o seu melhor no seu trabalho. Não, o chefe é muito chato. Pega firme. Faz como quem faz para o Senhor. No tempo certo você vai ter sua paga. Mas eu tenho que cuidar da minha família. Tudo bem.
Maridos, sacrifiquei como Cristo sacrificou pela igreja. Ame como Cristo amou a igreja. Esposas, submeta ao seu marido. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Pais, não instiguei o seu filho à ira. Está lá. Eu tenho que passar um tempo com a minha família também, Rafa. Não posso ficar o dia inteiro orando. Perfeito. Não é sobre isso. É sobre onde está o seu coração. É sobre como a sua adoração é feita a Deus. Através de sacrifício que você faz em circunstâncias muitas vezes adversas. Está difícil demais amar meu marido, ele é muito bagunceiro. Pô, ama ele aí. Fica a dica. Está muito difícil amar minha esposa aqui, tá me estressando demais. Ama ela isso. Sacrifica aí, faz para Deus. Naturalmente você não dá conta, então faz para o Senhor, que Ele vai receber isso como adoração, como oferta agradável. Meu pai está pedindo para eu fazer um negócio aqui que eu detesto, ele já sabe que eu não gosto. Faz aí, cara. Faz aí, faz como se fosse para Deus. Se Deus estivesse te pedindo, através do seu pai, como é que você ia reagir? Faz lá. Não, esse menino aqui fazendo raiva demais. Vou dar um jeito aqui que ele vai aprender a lição comigo agora. Calma aí. Não deixa o menino com raiva, não. Faz como se ele fosse Deus para você. Como se fosse para Deus. Cuida dele. Tenha paciência com ele. Eu fiz bastante raiva, né? Tiveram paciência comigo. Vão receber bastante lá na eternidade, em nome de Jesus. Por fonte de galardão, assim, maravilhosa eu fui. Para muita gente. A galera vai receber um galardão abençoado nas minhas costas lá. Faz como quem faz para Deus. E aí você começa a estabelecer no seu coração um altar de adoração a Deus. Não posso ajudar fulano não, que eu vou ter prejuízo. O que a Bíblia fala sobre prejuízo? Você não pode arcar o prejuízo, não, tem que... Está tendo contenda entre vocês aí que são irmãos, tem que chamar juiz por causa de prejuízo. Será que ninguém pensou em tomar o prejuízo? Fala em prejuízo para mim, já dói no meu bolso. Mas a gente é orientado ao quê? Toma um prejuízo por amor a Deus. Prestou dinheiro para o irmão não está querendo pagar, não. Libera ele em nome de Jesus, e Deus vai te recompensar. Por quê? Porque aí seu coração começa a se tornar um altar a Deus. Você começa a adorar a Deus em espírito e em verdade. As coisas, elas sobem a Deus como um incenso suave ali. As suas atitudes, as suas reações, quando você tem o domínio próprio, né? Deu vontade de xingar alguém, você segurou ali. Deus te abençoe. O cara te fechou no trânsito ali. Vai com Deus. Deus guarde sua vida. O vizinho começou a encher a paciência. Ele, não sei o que, não sei o que. Deus te fortaleça, ora por ele. Não é isso que Deus fala para a gente fazer? Jesus deu orientação, não foi só a respeito de como orar, de como cantar, não foi não. Ele deu orientação a respeito de quase tudo. Perdoar, dar outra face. Se o soldado pedir para você carregar o equipamento dele 1 quilômetro, leva 2 quilômetros. Se o cara bater na sua cara, vira a outra cara para ele. Isso é oração? Não. Mas chega diante de Deus como um incenso suave. São ações.
é a nossa adoração, ação. Então, a idolatria no nosso coração, ela vem por aí. Da mesma forma que você pode fazer algo pensando em Deus, você pode fazer pensando em você mesmo. A mesma atitude. Você pode deixar de xingar alguém por causa de Deus? Pode, no trânsito. Mas você também pode pensar assim, nossa, se eu xingar o cara aqui, vai tirar uma arma e vai me matar. Nas duas situações você não xingou, certo? Mas uma você estava pensando em você. Pensando na sua integridade física. Pensando, não, eu não sei quem que é esse cara. Vou me resguardar aqui. Não xingou, mas o coração, aquela ação foi para Deus? Foi. Foi só mais uma ação que você teve. Mas se você pensa assim, cara, eu sou tão abençoado por Deus, eu sou tão cheio de Deus, aquele cara ali talvez está passando um momento difícil, Deus abençoe a vida dele, enriqueça o dia dele, que ele saia dali melhor. Chegou diante de Deus. Então, é 24 horas por dia que a gente está entregando diante de Deus. Chegando, ou chega uma ação boa, ou chega uma ação irrelevante, negativa muitas vezes. Não deixou de xingar, xingou o cara todo. Chegou diante de Deus lá. Rafael está adorando no altar da ira ali. Menos X pontinho lá para ele. A gente precisa ter atenção. Então, retomando aqui os pontos, né? A gente tem que ter atenção com a comodidade dos autos. Temos que ter atenção com a mistura dos autos. E nós temos que ter atenção com os autos no nosso coração. E uma coisa muito interessante que a gente tem essa observação ao ler a Bíblia, né? Não sei se vocês já observaram isso, quando você lê o livro de Reis ali, aí está falando os atos de cada rei, né? O rei fulano de tal fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu o pecado de Jeroboão, corrompeu o povo, foi um rei ruim. Aí o rei fulano de tal fez o que era mal diante do Senhor, taranã, taranã. Aí de vez em quando, assim, né, 1 em 1 milhão, parece um rei, assim, não, o rei tal. Fez o que era bom diante do Senhor, fez o que era reto aos olhos de Deus, porém, os autos não foram retirados do meio do povo de Israel. Vocês já viram algum texto assim? Tem um exemplo aqui de 2 Reis 12, no versículo 2 e 3. Um exemplo aqui de Joás. Fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Para quem já leu esse pedaço de 2 Reis, tem um monte de rei que fala esse mesmo texto, assim, parece que era até um padrão de escrita ali, né? Fez o que era reto aos olhos do Senhor, aí às vezes teve alguma atitude que ele fez que foi legal, né? Reformou tal coisa, fez não sei o quê, mas tão somente os altos não foram derrubados e o povo continuou sacrificando, queimando incenso no alto. Não acontece isso várias vezes? O rei era bom. O rei, ele tinha feito o que era reto aos olhos de Deus, mas ele deixou passar o alto. Um pequeno detalhe, desde o começo o alto sempre foi um pequeno detalhe, e é um detalhe que eu imagino que devia ser muito desconfortável para um rei mexer, porque o povo gostava do alto, era muito confortável para o povo sacrificar no alto. Então, politicamente, né, pensando, naturalmente, para um rei mexer no alto devia ser assim, vou causar uma revolta popular aqui. É que nem mexer no Bolsa Família aqui no Brasil, né?
mexeu no Bolsa Família, uma galera que recebe já vai ficar enfesada com o presidente. O rei de Israel mexeu no alto já, velho, tá fazendo ele lá em Jerusalém, todo ano vou ter que pegar meu jumentinho aqui, levar esse menino, levar essa mulher aqui, o menino vai falando na minha cabeça, até lá chorando, bagunçando. Já tinha meu horário já de ir certinho aqui no alto, aqui, sacrificava para Deus aqui, 2 minutinhos estava em casa, agora tem que ir lá em Jerusalém. Então, a galera, os reis, por mais que eles entendiam com Deus ali, já tinha, não mexia no alto. Mas o que se trazia? Uma reforma parcial. Muitos reis promoveram reformas em Israel, né? Pegava, não, tá tudo cheio de idolatria e tal, reformava ali o templo, reformava, trazia de volta a lei de Deus, tudo mais para Jerusalém. Mas os altos permaneciam. E qual que é o paralelo que a gente pode trazer disso na nossa vida, né? Muitas vezes o Espírito Santo, ele quer fazer uma reforma na nossa vida. E aí ele começa a fazer a reforma, passa uma lista de coisas que você tem que mudar. Isso aqui tá devendo aqui, tá podendo melhorar ali, isso aqui você pode parar de fazer, pode parar de falar, pode parar de escutar tal coisa, pode parar de brincar de tal jeito, pode parar com isso aqui tudo. Passa a lista, né, o Espírito Santo. Aí lá no meio, lá, você vai e fala, não, vou reformar então. Aí começa a reformar e tal, aí chega no alto, né? Ah, não, mas tem aquela mentirinha que você conta de vez em quando. Ah, isso aqui dá trabalho demais. Pouco resultado, muito trabalho. Ah, não, tem aquela fofoquinha gospel, né? Vou pedir para o irmão orar comigo ali. Ora comigo, irmão. Fulano de tal, fiquei sabendo que... Ah, tem aquela pornografia ali que você gosta de assistir, ninguém vê quando você está assistindo. Ah, beleza. Ah, tem aquele dinheiro que você pegou emprestado com fulano de tal, ele esqueceu de cobrar, você sabe, mas não quer pagar. Ficou ali. Ah, ninguém sabe. Talvez você parou de beber, de falar palavrão. Parou de ouvir funk alto no seu carro. Por quê? Isso aí todo mundo vê. Mas o alto é o detalhe que passa batido. O alto é aquele pecadinho de estimação ali quietinho na dele. Não faz barulho para ninguém está vendo. Você quase que não arrepende dele mais, tanto que já acostumou a fazer. Fica ali, passa de um rei, passa para o outro, passa anos, entra anos, sai anos. No começo você pensava em mudar, no meio você já falou, isso aí, não vou perder meu tempo esforçando com isso mais não. Deus já nem ouve meus perdão mais, tanto que eu já errei nisso, fico até com vergonha de pedir perdão de novo. Vai promovendo uma reforma parcial. E aí? E aí que foi assim que Israel viveu o exílio. Porque entrou o rei, saiu o rei, ninguém mexeu no alto, o alto estava lá, o povo adorava outros deuses, o povo sacrificava os filhos deles, adorava Baal, adorava não sei o quê. Parecia uma coisa normal para aquele povo, não acha? Costume. Ah, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, meu bisavô também adorava esse Deus aí. Não tem consequência nenhuma, não. Eu acho que, na verdade, quem trouxe a gente para cá deve ter sido o bezerrinho de ouro e mais esses outros dois aí. Porque virou costume. Mas o que Deus quer promover na nossa vida é uma reforma completa.
A gente tem um exemplo ali do rei Josias, se eu não me engano, promoveu uma reforma séria, derrubou todos os altos, acabou com idolatria em Israel, falou que não ia ter mais, quebrou tudo. Imagina a trabalheira, né? Teve que mandar os caras para ir lá, derrubar pedra pesada, cortar a árvore na raiz ali, arrancar, tacar fogo. Em casa tem um terreirinho assim que não vai dar, até nessa segunda pilastra ali, eu vou limpar lá, eu já arrumo. Uma doideira, uma suadeira. Eu corto só mato, eu não corto a árvore lá, não digo que eu fui cortar a árvore lá. Empena o facão, bate o negócio, não corta, as costas ficam doendo. Cessou, entra hora, sai hora, o negócio parece que nem mexeu. Eu demorei acho que uns 3 ou 4 dias de serviço lá para cortar um pé de acerola que estava lá cheio de bicho, cheio de folhinha, né, agarrada nele. 3 ou 4 dias. É até vergonhoso, né? O pessoal que trabalha na roça mesmo, meu pai ali, David, né? Os caras estão mais acostumados. Eu levo 4 dias cortar uma acerola. Falta de costume, né? Agora, eu imagino que o pessoal lá também não estava acostumado a derrubar alto, não, né? Mó raridade, né? Os reis não derrubavam os altos. Chegou lá, ô, pega a pedra do lado de lá, ali que eu pego do lado de cá, amarra a corda aí, nós vamos dar um jeito de derrubar essa pedra aí. E derrubaram. E aquilo agradou a Deus de uma forma maravilhosa. Talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, tem coisa reservada de Deus para sua vida que você não recebeu ainda, porque está faltando tirar o alto. Tem realidade que você precisa acessar, que você não acessou ainda, porque não tirou o alto. Tem revelações de Deus para você que você ainda não teve, porque ainda tem aquele alto ali, aquele detalhezinho que passou batido na primeira reforma, na segunda reforma. Deus te chamou para mudar, se arrependeu, chorou, pensou, agora eu vou mudar. Começou a mudar mesmo e foi, desbravou, mas aquele detalhezinho continuou ali de todas as reformas que já passou, aquele pequenininho ali continuou. E o que Deus tem para falar com você hoje é que está chegando o momento de tirar tudo, de acabar com o alto, de acabar com os pormenores, né, de orientação que Ele já te passou e você não seguiu, para viver um tempo novo, para viver o reino de Deus, o governo do Espírito. Precisa ter coragem, gente. Eu vou ser sincero com vocês, não é fácil. Não é fácil, tem alto que vai ficando na vida da gente e a gente vai pelejando com eles ali, até que a gente consegue de fato derrubar ele. Vai ano. Vai mais de ano. Que você luta, que você ora, que você confessa seu pecado, que você se arrepende, até que vence. Mas eu sou testemunho para vocês. Tem jeito. Tem como. Deus, Ele dá força, Ele dá estratégia. O Espírito Santo, Ele é mais que poderoso para agir, derrubar ali os altares de outros deuses. Pecados ocultos. Há uma vida nova para nós. Amém? Então, para encerrar aqui, vou retomar aqui do que nós falamos, né? Então, primeiro, atenção à comodidade dos autos, atenção à mistura dos autos, atenção aos autos no nosso coração e atenção às reformas que não removem os autos. Amém? Que Deus ele possa falar ao seu coração, possa ministrar ao seu coração aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa de um pouco de atenção e que o Espírito Santo venha fortalecer a sua vida para encarar. Muitas vezes não é fácil de encarar, né? Como não era para aqueles reis.
Assim também não é fácil para nós, mas há um Deus que tudo pode, que nos fortalece, que nos abençoa, que nos encoraja, e Ele vai pegar firme conosco para que a gente possa vencer em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, vamos fazer uma oração.